Hoje eu quero falar sobre idolatria. Eu fiz um breve resumo no nosso último vídeo falando sobre essa série que nós vamos falar sobre idolatria, que são 3 episódios, trazendo aqui para vocês clareza, ajudando a trazer esse entendimento para que você possa fazer essa escolha e caminhar em direção àquilo que Deus tem para sua vida. Eu sou a Michele Castro, vocês me encontram aqui toda semana, eu vou fazer sempre uma série de um determinado assunto buscando a referência na palavra e ajudando você. Eu sei que muitos de vocês que me conheceram aqui falando mais sobre a forma de se vestir, hoje eu estou direcionada à palavra de Deus e quero trazer cada vez mais essa presença para cada um de vocês. Não que eu vá deixar de falar sobre a forma de se vestir, que é tão importante quanto a palavra de Deus, porque nós representamos ele de alguma forma através do nosso posicionamento, do nosso comportamento, mas eu estou tão profunda na palavra e recebi essa direção de Deus, e um dos princípios básicos que a gente aprende cada vez mais que a gente tem intimidade com Deus é obedecer. A obediência, ela é essencial. Então, se você recebeu esse chamado, essa direção na sua vida, para qualquer coisa que você precise dar o primeiro passo, aliás, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Muitas vezes a gente desiste dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque a gente sentiu medo, sentiu insegurança e também escutou muito a palavra de alguém que está lá quebrando esse nosso entusiasmo, e a gente resolve não fazer, e assim a gente não obedece ao que Deus tem para nossa vida. Então, obedeça para você viver os planos que Deus tem para sua vida. Mas hoje eu quero falar sobre idolatria no nosso primeiro episódio, e aqui a primeira pergunta que surge no nosso episódio, a gente vai falar sobre o que é um ídolo. Então, vamos falar sobre isso, porque muitos de vocês, eu sei, que ficam até chateados. Eu quero repetir o que eu já falei aqui em tantos outros vídeos. Não é sobre religião, o meu canal não é falar e levantar nenhuma bandeira de igreja, porque na salvação nós não temos nenhuma bandeira, nenhuma placa de igreja que vai ser escolhida. É você, é as suas atitudes, é o seu comportamento, é a sua decisão, é você e Deus. Não é a igreja, não é a placa, não é a religião, é você e Deus. Então eu não estou aqui para falar de religião. E tem pessoas que são da religião católica, que vocês são meus irmãos. Entendam uma coisa, tem pessoas dentro da minha família que é católico. Vocês acham mesmo que eu estou aqui para confrontar religião? Eu estou aqui para trazer para vocês a palavra, é o que está na Bíblia. Essa é a referência que eu estou usando, e você tem todo o direito de não querer escutar. É maravilhoso isso, você ter a opção de sair e não escutar esse vídeo. Com muito amor e com muita educação que eu sempre tive com todos vocês, eu gostaria de ter esse mesmo retorno de educação e gentileza. Você pode não concordar com nada do que eu vou falar aqui e também muito menos assistir, mas eu respeito e amo a sua vida. Então eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar da palavra. E quando a gente fala de idolatria, muita gente vai direto, associando exclusivamente a imagens, a algo que você acredite, e eu não vou falar apenas sobre isso. Hoje, o nosso primeiro episódio é para falar sobre o que é a idolatria, o que pode ser uma idolatria, e você vai se surpreender que não é apenas imagens. Talvez você esteja adorando e idolatrando outras coisas tão comuns na nossa vida que a gente não quer acreditar que é uma idolatria, mas pode acreditar. Você está adorando e idolatrando provavelmente algo que não é Deus e também não é imagem. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Eu peço com muito amor e muito carinho para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar aqui. Se você busca conhecimento, sair dessa direção que o mundo nos coloca, que você passe a pensar diferente, e para isso é importante você entender que existe conhecimento, existe uma palavra que ela vai direcionar você para um caminho da verdade, o único caminho e a verdade, que é a palavra de Deus. Então, curte muito, se inscreve e fica aqui, porque vai ter muito conteúdo importante, e compartilha com alguém, manda nos grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, para sua família, compartilha essa palavra. É muito importante para que outras pessoas possam ser tocadas e entender o que muita coisa acontece na nossa vida e a gente não entende, e o que é pior, muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus e não entende que falta da nossa parte conhecimento e colocar em prática aquilo que a gente aprende. Amém? Então eu quero começar com vocês falando sobre o que é a idolatria. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui, a idolatria, ela é o segundo mandamento de Deus.
Isso está lá em Deuteronômio, eu vou ler para vocês, mas ele é o segundo mandamento. Quando a gente vai para Deuteronômio, no capítulo 5, o verso 8 está escrito assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Preste atenção no que está escrito em Deuteronômios 5, verso 8. Não farás para ti nenhum ídolo, vírgula. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas e debaixo da terra. Idolatria, não faça. Por que eu estou repetindo? Porque eu quero que você interprete comigo. Imagina a interpretação, gente, na Bíblia principalmente, em qualquer coisa, mas na Bíblia, que eu sei que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entendimento, a gente precisa meditar na palavra. E meditar na palavra é imaginar cada coisa que está escrito aqui. Quando eu falo, quando está escrito aqui e você lê em voz alta, não farás para ti nenhum ídolo. Ele não está dizendo aqui, não farás para ti uma imagem. Não farás para ti nenhum ídolo, vírgula. Nenhuma imagem de qualquer coisa. É também, e nenhum ídolo. O que é um ídolo? E é esse questionamento que eu quero entrar no nosso vídeo de hoje. O que é um ídolo? O que pode ser um ídolo para mim e para você? Um ídolo é tudo aquilo que é construído pelas mãos dos homens. Homens é nós, seres humanos, não importa se é, não estou falando de gênero, tudo que é construído por homens, por todos nós, e que a gente entende que é um ídolo, que a gente adora, que a gente idolatra, isso é uma idolatria. Que pode ser, o que pode ser construído pelos homens? Pode ser uma imagem, pode ser uma escultura, pode ser um gesso, pode ser ouro, prata, pode ser dinheiro, pode ser sucesso, pode ser cargo, pode ser status. Pode ser uma casa, uma mansão, pode ser um carro de luxo, pode ser uma bolsa de luxo. O que é construído pelas mãos do homem pode vir a ser uma idolatria e você coloca em primeiro lugar no seu coração, coloca à frente de Deus, é um ídolo para você. O que é um ídolo para você hoje? O que está ocupando o seu coração hoje? Pense nisso, abra sua mente, esteja aqui comigo entregue, de coração aberto e de mente aberta. Esqueça por um segundo as imagens, esqueça de religião. Eu não estou aqui falando de religião, porque quando a gente fala idolatria, todo mundo só pensa que eu estou criticando imagens, que eu estou falando que você que é católico, eu não estou falando disso. Isso também é uma idolatria, mas eu estou trazendo para você algo muito sério para abrir a sua mente. E idolatria é tudo aquilo que é construído por mãos humanas e que pode vir a ser adorado muito mais do que Deus. Talvez você já tenha visto vídeos circulando nas redes sociais, em TikTok, Instagram, de pessoas que estão indo para as ruas fazendo entrevista, brincando, falando, fazendo essa pergunta para as pessoas: 5 milhões ou 5 minutos com Jesus? E a maioria das pessoas respondem imediatamente, sem pensar, 5 milhões. Pergunte para você, se agora alguém parar diante de você com o celular aberto no banco e a pessoa falar assim: eu transfiro para você agora R$1 milhão, não precisa ser 5 milhões, R$1 milhão agora para sua conta. Você prefere R$1 milhão ou colocar essa Bíblia aqui no lixo? Você prefere ficar com a Bíblia ou você prefere R$1 milhão? Mas para isso eu preciso que você coloque no lixo essa Bíblia aqui. Eu te pago R$1 milhão para você fazer isso. O que você aceitaria? O que você faria? Se alguém oferece qualquer coisa para você, eu dou uma casa, uma bolsa de luxo para você, mas você pega essa Bíblia em troca disso que eu vou entregar e coloca no lixo, o que você faria? O que tem no seu coração? Pode acreditar, infelizmente, a maioria das pessoas aceitaria colocar a Bíblia no lixo e ter o seu dinheiro no banco. Muitas pessoas. O que é pior, eu vi inclusive crente falando: eu aceitaria os 5 milhões na conta porque Jesus eu já tenho. Não, você não tem. Você nem sabe o que é isso. Senão você jamais falaria isso. É isso que está no seu coração. O que você faria? E, gente, faça essas perguntas. O que está no seu coração? Que está em primeiro lugar?
Quais são as suas vontades? As suas vontades, se ela está à frente de Deus, se você não consegue negar as suas vontades, você está deixando muito claro, isso é uma idolatria. As suas vontades é uma idolatria porque ela está em primeiro lugar. Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Tudo aquilo que você coloca à frente de Deus e que você ainda não consegue resistir é uma idolatria. Então eu quero trazer muito sério para vocês que a gente precisa aprender que a idolatria não é só a imagem, mas é tudo aquilo que você coloca à frente. Talvez seja só o seu carro, talvez seja a sua casa, talvez seja o dinheiro que você tem no banco, que você idolatra, que você pensa, eu não posso perder esse dinheiro, ele é tudo na minha vida. O que é tudo na sua vida? O que é tudo para você? É o seu dinheiro, é a sua casa, é os seus filhos, porque a palavra também fala isso. Se você ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, o seu filho ou sua filha do que a mim, você não é digno de mim. Por que que Jesus fala isso? Está lá no Novo Testamento, porque ele já nos protege, porque ele sabe que se o seu pai e a sua mãe, uma pessoa é mais importante para você, não importa, pode ser o seu filho, está na palavra. Se ele é mais importante que Deus na sua vida, ele sabe que o momento que você perder essa pessoa, porque a vida é assim, não existe uma vida eterna aqui, existe com Deus. E Deus sabe, Ele é tão maravilhoso que Ele sabe que nessa vida aqui, a gente vai ter dias ruins, a gente vai ter dor, a gente vai ter lamentação. Talvez você perca alguém que você ama, talvez você perca um negócio, talvez você perca todo o dinheiro que você tem no banco, que era a sua reserva para a vida inteira que você acreditou. Talvez você perca, talvez alguém traia você. Deus sabe tanto que a gente vai passar aqui nessa terra, que Ele nos protege dizendo, olha, não ama mais isso do que a mim. Não ama mais o seu filho e a sua filha do que a mim. Não ama mais o seu marido ou sua esposa do que a mim. Não ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim. Porque você pode perder a sua mãe, você pode perder o seu pai, você pode perder o seu filho. Você pode perder aquilo que você ama. E você pode não conseguir mais sobreviver aqui. Agora, quando você tem a mim, você ama a mim em primeiro lugar, eu vou estar com você o dia que isso acontecer. Eu não vou desamparar você, eu não vou abandonar você. Então, tudo que você coloca à frente de Deus, que você ama mais do que a Deus, é idolatria. E essa é a diferença, o porquê que a vida de tantas pessoas é muito mais difícil. Essa é a diferença, o porquê que você passa por uma dificuldade e alguém, muitas vezes, do seu lado, passa pela mesma dificuldade e essa pessoa se levanta, ela se ergue, ela sai do buraco, ela consegue vencer e você que teve o mesmo problema não consegue. Não é o problema. É como que a gente vai fazer com o problema que a gente tem. Se aquilo era mais importante na minha vida, eu vou cair e não vou me levantar mais. Agora, se aquilo não era mais importante, mas Deus é importante na minha vida acima de tudo, eu posso perder tudo que eu tenho. Eu ainda assim vou continuar em pé, porque o que eu mais tenho de valor na minha vida e de riqueza é Deus. Não é o problema que você vive, não é a crise que você está passando, não é a dificuldade, não é o luto. Não são essas coisas que vai destruir você, mas é como que você vai fazer para sair disso se você tem ou não tem Deus. Essa é a diferença de alguém que tem o mesmo problema que você e essa pessoa se levanta e você não. É porque provavelmente essa pessoa tem Deus no coração em primeiro lugar. E não o dinheiro dela. E não o marido, a esposa, o filho, o pai e a mãe. É difícil? Claro que é. Mas quando a gente caminha com Deus, quando a gente tem tempo e intimidade com Deus, a gente vai deixando Ele ocupar o espaço em primeiro lugar na nossa vida sempre. Cada vez mais você vai entendendo que qualquer dificuldade que você passe, ainda que Ele não responda para você no seu tempo, você vai continuar orando, você vai continuar persistindo e se alegrando em Deus. A palavra fala isso. E aí eu quero trazer para vocês uma outra coisa que é muito comum de idolatria para todos nós. Nós vivemos a era digital, da internet. E quer ver algo que é muito comum e que talvez você ame, adore, é um influenciador. Qualquer influenciador, quantas pessoas a gente vê amando, idolatrando, influenciadores que nunca fizeram nada por você, que nunca prometeram nada para você,
que você mal conheceu, mas você idolatra, você ama ver a vida daquela pessoa e você acredita em tudo que ela diz para você. Quantas pessoas se tornaram viciadas em jogos do tigrinho, jogos na internet, deram a sua vida, doaram o que tinham para essa pessoa porque um dia ela entrou nas redes sociais e pediu, faça um pix para me ajudar, para fazer a doação, e você entregou para uma pessoa que ela nunca fez nada por você. E por que eu falo isso? Porque Deus fez por você. Deus entregou o único filho para morrer na cruz por mim e por você, apagar todos os seus pecados e ainda entregar para você a possibilidade, porque essa é uma escolha que você tem, de viver, ter uma vida eterna com Ele. É salvação. Ele fez tudo por você. E tem gente que não quer saber de Jesus, não acredita em Deus, mas prefere fazer tudo por um influenciador digital que não fez nada por você. Pelo contrário, às vezes fez você perder o pouco que você tinha, para você idolatrar ele que você nem conhece. Vamos pensar um pouquinho o que está sendo idólatra na nossa vida? O que está ocupando o nosso coração? Essa é a pergunta do nosso primeiro episódio. O que é idolatria? O que está ocupando o seu coração? Pense nisso com carinho. Olhe para a sua vida. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Ele fala isso nesse versículo, que eu já vou terminar de ler para você. Mas eu quero trazer, para finalizar, esse exemplo que também é muito comum. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Se você não tem Deus na sua vida, esse dinheiro não vai preencher. Você pode ter o carro mais luxuoso do planeta. Se você não tem Deus no seu coração, esse carro não vai preencher. Você pode ter o melhor plano de saúde. Se você não tem Deus no seu coração, esse plano de saúde não vai preencher a sua vida de esperança e provavelmente ele não vai nem salvar você se um dia você precisar dele, se você não tem Deus no seu coração. Você pode ter a possibilidade de sair agora, ir no melhor shopping, comprar a roupa que você quiser, suprir a sua vontade de gastar, de comprar, de fazer viagem, mas se você não tem Deus no seu coração, nada disso vai preencher. Essa é a diferença de idolatria. O que você acha que preenche o seu coração com as mãos humanas, que pode ser dinheiro, pode ser bolsa, pode ser carro, pode ser casa, se você acha que isso preenche a sua vida, eu garanto para você, tudo que você comprar, investir e gastar o seu tempo para preencher esse buraco e que não for, e que não seja Deus, ele não vai preencher. Não vai preencher, sabe por quê? Porque é coisa, é material, é supérfluo, não tem vida. Dinheiro não tem vida. Imagem não tem vida. Uma escultura não tem vida. Uma casa luxuosa não tem vida. Ouro, prata, não tem vida. Sabe o que tem vida? Deus, Espírito Santo, presença. Isso vai preencher o maior buraco que tem no seu coração. É o Espírito Santo. Não é nada que é feito pelas mãos humanas. Você pode agora, é maravilhoso a gente comprar, ter dinheiro, gastar, é ótimo. Mas eu já tive essa oportunidade de sair da minha casa, ir no shopping mais caro de São Paulo, comprar um produto de luxo. Mas imagina aqui comigo, você saindo da sua casa agora, indo no shopping mais luxuoso, comprando uma bolsa de luxo. Alguém que dê para você essa bolsa, não importa. Você se imagina nisso. Aí você chega em casa com aquela caixa linda, você abre, a bolsa é linda, ela é maravilhosa, você pega a sua bolsa, você coloca no seu armário e acabou. Você acha que aquilo vai suprir o seu coração? A sua necessidade? O seu amor? O vazio vai continuar. A bolsa vai estar ali, a sua vida vai continuar com o vazio. O amor de Deus, que Ele é um Deus vivo, é a única coisa que vai preencher esse vazio que sente no seu coração. Uma família com Deus é a única coisa que vai preencher o seu coração. Não são coisas que os homens constroem. Pense nisso. E na palavra fala, na sequência, Deuteronômios 5, no verso 8 que eu li para vocês, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu e na terra, nas águas ou debaixo da terra. Olha o que está escrito no verso 9.
Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, e pela terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus está deixando muito claro para mim e para você. Se você idolatra qualquer coisa à frente de Deus, isso é uma afronta a Deus. Deus abomina. Pode ser imagem, pode ser escultura, pode ser gesso, pode ser prata, ouro, pode ser a sua casa, pode ser alguém, pode ser dinheiro, pode ser cargo. O que você idolatra e coloca como prioridade no seu coração, Deus abomina. E você, e até 4 gerações depois de você, vai pagar por essa sua idolatria. É por isso que muitas vezes a gente olha para a nossa vida e não entende o porquê que a gente vive alguns traumas. Por que a gente vive repetições na nossa família? Que meu avô fazia isso, era alcoólatra, era perverso, a minha avó se repetiu nos meus pais, está se repetindo na minha vida, eu tenho um filho que é perverso. Pense na sua vida, pense na sua história, pense na sua trajetória. Você acha que é normal a gente ter geração em geração repetindo erros? Você acha que é normal isso? Eu estou dizendo para você o que está escrito na palavra. E a gente não tem só esse versículo, a gente tem histórias que eu vou trazer ao longo dos episódios de pessoas que viveram histórias repetidas porque cometeram adultério, porque cometeram fornicação, porque cometeram mentira, porque cometeram idolatria. Tudo que você coloca à frente de Deus, que é pecado na sua vida, que você não consegue vencer e colocar Deus em primeiro lugar, você vai pagar por isso. E até 4 gerações vai repetir e pagar pelo seu erro. Olhe para a sua vida e você pode parar de pecar a partir de agora. Você pode, a partir de agora, mudar o seu destino e colocar Deus em primeiro lugar. Preste atenção nisso, porque é muito sério. Deus fala isso, mas Ele também promete. Agora, se você colocar eu em primeiro lugar, como Deus, porque eu sou vivo, até 1000 gerações serão abençoadas a partir de você. Ele promete sempre o transbordo e Ele cumpre, porque Ele é um Deus vivo. Ele não é uma imagem, Ele não é uma escultura. E toda vez que você adora e idolatra algo que não tem vida, você está trazendo para a sua vida algo demoníaco. Moisés fala isso. Moisés deixa muito claro. Aquele povo que adorava, tinha ídolos, que idolatrava coisas, objetos, ouro, aquele povo estava adorando demoníacos. Estava trazendo para a vida deles algo que era demoníaco. É assim que a gente faz na nossa vida. Reflita sobre isso com a mente aberta. Deus é o único que é vivo, é poderoso e que transforma a sua vida, a sua casa e a sua família a qualquer momento, mas você precisa colocar Ele em primeiro lugar. E é por isso que eu quero resumir aqui para vocês o que é um ídolo para você, o que está ocupando o primeiro lugar no seu coração. Tudo aquilo que você entrega de afeto, de amor, de adoração, de tempo, de entrega, tudo aquilo que você coloca, energia, é o que você está colocando em primeiro lugar no seu coração. O que que é? Se não é Deus, o que é que você está colocando? Todo pecado é uma idolatria. Porque todo pecado que você comete, você está deixando claro para Deus. Eu prefiro cometer esse pecado, por mais que você ache que é um pecadinho, do que colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu prefiro errar, eu prefiro pecar, do que ter Deus na minha vida. Toda vez que você coloca a mentira em primeiro lugar, você está dizendo que você não quer Deus. Você precisa resolver o pecado na sua vida. E o pecado na sua vida, o que que é? Além da idolatria a imagens, o que que é? A idolatria também é a fornicação, é o adultério, é a mentira, é a fofoca, é a avareza, é a impureza sexual, é a pornografia, é os jogos, é os vícios, é o álcool. O que é para você um vício, um apego que você não consegue sair disso? Esse é um pecado que você coloca em primeiro lugar do que Deus.
E é por isso que a palavra fala, lá em Deuteronômios 6, no verso 5 está escrito assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Preste atenção nisso. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com todas as suas forças. Por que a palavra fala isso? Porque Deus sabe que se a gente não colocar Ele em primeiro lugar, qualquer outra coisa vai ocupar o espaço no nosso coração. Por isso, lute sempre para amar a Deus sobre todas as coisas. Ele reforça isso lá em Mateus. Isso que eu estou lendo para vocês é Deuteronômios, é Antigo Testamento. Mas lá no Novo Testamento, Jesus fala. Lá em Mateus 22:37, está escrito assim: ame, Jesus falando, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E no verso 38, ele afirma: este é o primeiro e maior mandamento. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, não tem nada, absolutamente nada, que vai ocupar um lugar no seu coração. Não é a sua casa, não é o seu dinheiro, não é o status, não é nada que vá ocupar o lugar, é Deus. Por isso, se tem algo que fica aqui, que você pode levar para sua vida desse vídeo e para sua família, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Porque só assim você vai conseguir viver o que Deus tem para você. E só assim vai preencher o vazio que existe ainda na sua vida. Então faça essa pergunta agora para você. O que é mais importante para mim hoje? O dinheiro ou Deus? A minha casa ou Deus? O meu pai e a minha mãe ou Deus? O luxo, o status ou Deus? O que é mais importante para você agora? Você vai entender o que é idolatria no seu coração. E vai conseguir optar por mudar isso ou não. É uma escolha. Preste atenção nisso com muito carinho. E olhe para isso com muito temor. Porque a palavra ela não erra. O nosso Deus, ele é vivo, ele é poderoso. E ele sabe de todas as coisas. Inclusive o que ocupa o seu primeiro lugar. O primeiro lugar no seu coração. Reflita sobre isso. No episódio 2, eu vou trazer para vocês na palavra as pessoas que tiveram idolatria, as consequências desse pecado. E ele é muito mais sério do que você pode imaginar. E talvez você esteja vivendo isso. Talvez você olhe agora para sua família e pense: por que acontece essa tragédia na minha casa? Por que eu estou passando por isso de novo? O que está acontecendo? Olhe para a sua vida com muito carinho. Peça a Deus para revelar para você o que está sendo idolatria no seu coração. Pede para Ele sondar o seu coração. A palavra nos ensina isso. Davi fez vários salmos pedindo a Deus sobre isso. Ele fala nos salmos, ele diz para Deus: sonda o meu coração, me mostra se eu estou fazendo algo errado, se eu estou idolatrando algo que desagrada ao Senhor, me mostra. Peça isso a Deus, porque às vezes a gente não se dá conta. Mas a gente está adorando e idolatrando coisas, pessoas, lugares que a gente não acha que é idolatria. Mas Deus sabe do nosso coração, então peça para Ele revelar para você. Eu não tenho dúvida que quando você tem esse entendimento e você muda a sua trajetória, você vive a presença de Deus na sua vida, a sua trajetória, o que Deus derrama na sua vida é identidade, é amor próprio, é uma vida abundante. O que tem para você é infinitamente melhor do que você imaginou. Mas você precisa apagar da sua vida o pecado da idolatria. É muito sério. Olhe com carinho para isso. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Amém? No próximo episódio eu vou falar, na prática, sobre as consequências desse pecado. E a gente vai ver na palavra o que isso aconteceu. E isso é muito sério. Então fica aqui comigo. Vai ter aqui sempre domingo, terça e quinta-feira vídeo. Já se inscreve no canal e encaminha essa mensagem para alguém, porque vai ser importante para você receber aí no seu coração e transformar cada dia essa caminhada com Deus, que Ele é o nosso Deus vivo, poderoso e que só Ele é capaz de transformar
curar e restaurar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Beijo no seu coração, fique com ele.